Campina Grande, segunda-feira, 10 de março. Hoje celebra-se o dia do telefone. E a ciência continua se multiplicando. Hoje você pode se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, ao vivo, ouvindo do outro lado da linha e vendo a pessoa com a qual você está se comunicando. É a ciência se multiplicando. Dentro de instantes, o reverendo Jeremias e o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Batalha Espiritual. E também estaremos ouvindo a primeira parte da palavra que nós ministramos em nossa escola dominical. Mas antes, convido você para que juntos façamos uma oração de gratidão. Obrigado a Deus pelo dia e a semana que estamos recebendo. Fala o nosso coração através de toda esta programação, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias, tratando sobre batalha espiritual. Fala, gente boa! Nós estamos juntos, hein? Sala de prosa. Uma conversa boa. Tá de cabeça para baixo, mas é proposital, né? Pra lembrar que você tem que virar de cabeça pra cima. Boa. Olha, mestre, vamos começar a conversa de hoje com Efésios 6. Melhorar isso aqui, né? 12 direto. 12 E direto. a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O diabo não perturba a nossa igreja, não, porque ela é forte. O que você acha disso? Eu acho uma tolice. Você acredita que um dia um cidadão, líder de igreja, me disse assim, o diabo não passa nem perto da minha igreja. E eu disse, ele não só passa perto, ele entra e sobe ao púlpito. Olha aí. É sério isso. Porque penso eu que uma das artimanhas do diabo é levar as pessoas a acreditarem ou que ele não existe, ou que ele é uma formiguinha inofensiva, ou que ele não vai Não vai perturbar. Não vai perturbar. Um outro falou comigo assim, que o diabo anda em derredor de nós, diz a Bíblia, mas os que andam em derredor deles estão rodando a 20 quilômetros de distância. Assim, o bicho já está tonto de rodar. O diabo é um espírito, né? É um anjo caído. Um anjo caído. Não é uma lenda, não é um mito. Não é energia negativa. Ele tentou nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se é Bíblia, é Bíblia. Você já viu o diabo? O cara me perguntou, você já viu o diabo? Eu nem vi o diabo, nem vi nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Tem gente que está em carne e osso e eu nunca vi na vida. Mas o que a Bíblia ensina, a base nossa de fé, é o que a Bíblia ensina. Claro. E o que a Bíblia ensina é como é que um crente, pessoalmente, luta com o diabo. Pastor Jeremias, a primeira coisa, penso eu, é que eu preciso ter consciência de que o diabo existe. E de que o papel do diabo é tentar... porque ele é ladrão, ele é assassino, ele é maligno, ele é mau. Matar, roubar, destruir. É o papel dele. Né? Segunda coisa, penso eu, é reconhecer que eu não tenho forças em mim mesmo para enfrentá-lo. Lembrando que é crente, nasceu de novo, lavado no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, crê na crucificação, que Jesus morreu pelos nossos pecados e crê que Jesus ressuscitou, está vivo. Então, eu preciso entender o seguinte, que eu não luto contra o inimigo, contra o diabo e suas hostes, com as minhas próprias armas, com as minhas próprias forças. Não são com armas carnais. Então, eu preciso do revestimento do poder de Deus, eu preciso da palavra, eu preciso de vida de oração, eu preciso de toda a armadura de Deus. Sem enfrentar de cara limpa, é fracasso. Filhos de Seva. Não é isso? É isso aí. Quiseram enfrentar o diabo na força. Não dá. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo tem uma turma que anda com ele, né, varão? Está escrito aqui. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Em outras palavras, pastor Jeremias, o diabo ele não é tão tolo a ponto de ser desorganizado. Organizadíssimo, mais do que nossas igrejas. John Mackay disse que é a ordem da desordem.
Um comentário de Efésios brutal. A ordem da desordem. Agora, igrejas podem estar sendo machucadas por estarem assim, ignorantes da batalha espiritual? É óbvio que sim. Pense comigo, estratégia de guerra. Você é um general, você tem soldados à sua disposição e você tem um inimigo a quem enfrentar. Você escalaria seus soldados mais experientes para os fracos ou para aqueles que resistem a você? Onde o diabo escalaria seus demônios mais tinhosos? É lá para a boate, o campo de futebol ou para a igreja? É coisa para pensar. O povo às vezes assusta, varão, quando o diabo rosna, cai, espuma, aí os crentes ficam tudo com medo. Mas o diabo é muito sutil, ele tem muitas máscaras, muitas formas de agir. Que demônio é aquele que entrou em Judas, que Judas não rosna, que o Judas não espuma, beija os irmãos, conversa com Jesus articulado. Está lá enfiado na congregação, gente boa. Exatamente. 5 maneiras de discernir obra do diabo. Eu acho que a primeira coisa, pastor, é entender que tudo aquilo que não está na luz e não é verdade, tem dedo dele lá, tem dedo do diabo lá. Podia estudar um pouco a Bíblia para discernir, irmão. Estudar a Bíblia. Eu não quero mexer com o diabo, eu quero mexer com Deus. Mas a Bíblia fala, irmão. Estude, não é não? Então, por exemplo, hoje, pensa comigo o secularismo, o materialismo, o amor ao dinheiro, o hedonismo, a busca do prazer a qualquer custo. Entrou na igreja. Violência. Entrou no coração de muita gente que está na igreja. A violência, a promiscuidade sexual. Varão, homens batendo em mulheres dentro da igreja, o que é isso? Violência doméstica. Violência doméstica. Então, abuso sexual de criança por gente da família. Então, discernir os pecados que estão lá tomando conta. Tem escondido atrás disso o bichão. A Bíblia diz o seguinte, que guardar mágoa no coração, irai-vos e não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Uma pessoa que guarda mágoa, ódio no coração, ele abriu uma brecha para o diabo entrar. Ei, você, fecha essa brecha aí, confessando seu pecado e pedindo perdão. Discernir. Dá 3 dicas aí para que eu possa discernir lá na 8ª, assim, como é que ficar de olho arregalado lá. Fala aí. Eu acho que nós temos que ter discernimento em cada situação, cada circunstância, cada pessoa. Quando o diabo, ele é o pai da mentira. Tem mentira, tem capeta. Tem dedo dele lá. Segundo, o diabo, ele... Tem pureza sexual, tem demônio. Tem carne. E tem demônio. E pode ter demônio também, porque deve ter, porque ele está lá seduzindo e induzindo as pessoas ao pecado. A carne e o pecado abre a porta para a opressão maligna. Quer ver outra coisa? Drogas. A palavra drogas ou feitiçaria no grego... droga é igual feitiçaria. Igual feitiçaria, farmaqueia, de onde vem farmaco, de onde vem droga. Então, é muito comum você estudar na história a ligação entre feitiçaria e droga. A mente da pessoa é sugestionada para aquilo. Na batalha espiritual, o púlpito deve despertar a atenção da igreja para a igreja orar, porque não é o sermão que converte, não é o poder da oratória do pregador, é a ação de Deus quebrando a força espiritual do mal. Não é isso? Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo de Deus age. Né? Ao Espírito Santo agir, ele regenera. Né? Por meio da pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Olha, essa frase aqui me comove. E aí que está, pastor Jeremias, a ideia, talvez até lá de Zacarias 3, o diabo sobe ao púlpito. Estava lá perto de Josué. Do lado direito dele, para se lhe opor. Sai do púlpito da 8ª, hein? Em nome de Jesus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Cristo. Gente boa, é uma realidade a batalha espiritual. É preciso que a igreja desperte novamente para orar e clamar ao Senhor para que seja rejeitada a ação das trevas
na igreja contra a igreja. Pastor Jeremias, há uma frase que eu escutei, que é uma experiência de vida. O maior problema da igreja não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Por que o diabo vai rodear, vai atacar, buscar brecha, procurar? E vai rodear, pode rodear. 24 horas por dia está fazendo isso. Pertinho ou grandão, entendeu, né? Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está na presença de Deus, buscando a intimidade de Deus, aí você está se protegendo. Armas para resistir ao diabo. A palavra, a oração, o jejum, o revestimento do Espírito Santo. Gente boa, não tenha medo do Espírito Santo. Pede a Deus o revestimento do Espírito. Uma hora dessa, nós vamos conversar de novo sobre esse assunto. Mas sem o revestimento do Espírito, nós não temos força para resistir o pecado, o mundo. Posso ler o versículo 10 aqui? Leia o verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Firmes. Não é bambo. Cambaleando, não. E não é com o poder que você tem, é com o poder que vem lá do alto, é o poder de Deus. Ora para o Senhor nos revestir do Espírito Santo e as igrejas. Senhor Deus, nós somos fracos em nós mesmos. Nós não temos forças nem as ferramentas necessárias, porque armas carnais não servem nessa luta. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Sim, Senhor. Do revestimento do alto. E te pedimos, meu Deus, que tu nos capacites com o poder do Espírito Santo a vivermos uma vida vitoriosa aos pés do Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa. Agora, uma parceria. Da luz para o caminho. Compartilhe. Encoraje. Agora, tem sido uma bênção, pastor. Rodando para esse Brasil afora, tem muita gente que está assim, seguindo a Sala de Prosa e louvando a Deus por essa conversa tão informal que ele se assenta à roda conosco, à mesa conosco, para bater esse papo. Bem-vindo, gente boa. Um abraço. Abraço, gente. Na carta do escritor sagrado aos Hebreus, referendando a Abraão ter devolvido, entregue o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, está claro. O livro de Hebreus faz parte do Novo Testamento. Então, para aqueles que dizem que era no Velho Testamento da lei, isso aí cai por terra, porque lá no livro de Hebreus há uma recomendação do autor da carta aos Hebreus que se entregue, que se devolva o dízimo do Senhor. Não é meu, é do Senhor. E quando você omite, você está sendo infiel. Não é a pastor Bosco, não é a pastor Júnior, não é a liderança da Igreja do Calvário, é ao Senhor. Então, meus irmãos, o tempo corre tão rápido que eu não posso ir muito além. Eu quero dizer para vocês que entenda que o dízimo é algo totalmente espiritual. Trazei, o imperativo, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro. Eu conheci o pastor presbiteriano antiguíssimo, ele já é falecido, pai da irmã Noemi, Josibias Fialho Marinho. Josibias Fialho Marinho. Ele era tão consciente da responsabilidade de devolver a Deus o que é de Deus, que quando ele ganhava no aniversário dele um presente, seja se fosse um terno, se fosse uma camisa, se fosse um cinturão, ele, de forma muito indiscreta, ia lá na loja onde comprou, onde procurava saber onde foi que foi comprado o presente. Às vezes porque o presente, o manequim está muito alto, muito grande, ele precisava de trocar, ele chegava lá, quanto é que foi esse terno aqui? E ele devolvia o dízimo daquele presente que ele recebeu. Ele era tão rigoroso, e hoje não existe mais isso não, irmãos. Isso é coisa da antiguidade, está superado. Mas ele era tão criterioso
que se ele ganhasse um relógio de presente, ele procurava saber quanto era o valor do relógio e colocava no envelope o dízimo daquele presente que ele ganhou. Ele era tão convicto, e por isso, meus irmãos, ele foi um pastor que os presbiterianos hoje o ovaciona, um grande tribuno, um grande pastor. Eu conheci ele pessoalmente. Quando ele partiu, a filha dele, irmã Noemi, me deu os livros que ele tinha na biblioteca dele, e esses livros ainda hoje servem de consulta. Então, irmãos, é algo que você precisa de ter um entendimento espiritual, para que você perceba que não temos que perguntar: Senhor, é obrigado, eu tenho que entregar, nada disso, não tem que questionar nada, é simplesmente obedecer e ser fiel. Se você ler esse livretozinho aqui, que foi através desse folhetinho que nós aqui abolimos até levantar coleta e oferta e campanhas, mas infelizmente, vez por outra, eu vejo que as pessoas parecem que se convencem, porque o Jacob diz que isso aqui, campanha disso e campanha daquilo, que nós muitas vezes nos deixamos levar, envolver, até eu não estou isento não. Isso aqui, meus irmãos, é como se a gente estivesse dizendo: olha, isso aqui funciona, mas o dízimo não funciona não. É como se a gente estivesse dizendo isso para Deus: campanha disso e campanha daquilo resolve, mas isso aqui não resolve. Fidelidade de entregar, devolver a Deus o que é Deus, não, isso aqui é melhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tesouro gasofilácio. E eu vejo, meus irmãos, que além de alguns tentarem maquiar, chama-se maquiar, ou colocar uma maquiagem, como as mulheres gostam de se maquiar, aí coloca lá no envelope um valor que não corresponde ao o que ele ganha. Não faça isso, pare de fazer isso. Não tente maquiar, não tente ludibriar, não tente enganar, não tente tapear. Não faça isso, pare. Não entregue nem o que você está botando dentro do envelope, como se fosse o dízimo. Ainda bota lá um xizinho lá onde tem o dízimo, como se fosse o dízimo. Não faça isso, pare de fazer isso. Leve isso a sério. Outros, às vezes, eu fui do tempo que eu era pastor da igreja lá no Centenário, e o tesoureiro, quando ia abrir o gasofilácio, me chamava lá no gabinete pastoral e dizia: olha aqui, pastor, irmãos, sabe o que é rato de carteira, né? Chamava antigamente, né? Couro de rato. Eram umas notas, irmãos, olha, tão sujas, é como se estivesse dizendo assim: Deus, olha isso aqui. Ainda hoje vem, a irmã está dizendo aqui, ainda hoje vem. Na época tinha nota de 2 cabeças. Sabe o que é nota de 2 cabeças? Uma série da numeração de uma nota e de outra, e colocava a nota de 2 cabeças dentro do envelope ou no gasofilácio quando era levantada a coleta. Irmãos, é isso que o Senhor diz: eu tenho nojo daqueles que fazem isso. Além de estarem sendo infiéis, ainda estão tentando, é uma tapiação, é uma maquiagem. Deus não recebe, é abominável, Ele aborrece. Então, procure realmente analisar e conhecer que é uma ordem do Senhor, e ordem não se questiona, repito, ordem se obedece, se cumpre, e seja fiel. Quando você tiver consciência dessas duas coisas, você vai começar a entender o quanto é importante, o quanto é valioso, o quanto é maravilhoso você devolver a Deus o que é de Deus. Por quê, pastor? Porque tem uma finalidade: é para que haja mantimento na minha casa. Vez por outra, principalmente quando está se aproximando o fim do mês, eu esquento o juízo, a tesouraria esquenta o juízo, os compromissos que a gente tem. E eu já disse para a tesoureira, já disse: olha, dê o que é de maior necessidade, atenda. Cortar a energia da luz, jamais vai pagar a conta da luz.
E agora que a gente está com o ar-condicionado, vai até aumentar um pouquinho o consumo da energia, né? Para conforto de vocês. Para conforto de vocês. Isso aqui não pode abrir mão, tem que, isso aqui é obrigações sociais com os funcionários da igreja, secretaria, zeladoria, material de limpeza, para conforto de vocês, para que haja mantimento na minha casa, para os obreiros que estão no campo. Eu tenho dito a ela, prioridade dos obreiros que estão lá no campo. Deixa a gente aqui da sede por último, os pastores por último. Primeiro os que estão mais necessitados, lá naquela região de linha de frente de guerra, como se diz, né? IPTU, tantas coisas que as obrigações têm que ser honradas antes do fim do mês, para que haja mantimento na minha casa. E meus irmãos, eu queria que nós pensássemos aqui que esse mantimento que Deus pede não é de agora. No Velho Testamento, os levitas, eles tinham a prioridade na condição de serem aqueles que armavam e desarmavam a tenda, o tabernáculo, ministração do louvor. Eles tinham prioridade. Os levitas, eles tinham prioridade para manter e conservar a tenda do templo. Tudo. Agora mesmo a gente, por exemplo, está vendo isso aqui no Parque do Povo. Eu estou tomando isso aqui como apenas uma ilustração. O Parque do Povo, que o pastor Euder Fábio, que é o protagonista do Encontro para a Consciência Cristã, ele chama aquilo ali que está armado hoje, você pode passar lá que está armado, ele chama de a representação do tabernáculo. Ele gosta de usar essa expressão. Aqui é a representação do tabernáculo. Irmãos, eu não sei a cifra deste ano, mas são milhões que é investido ali, para que o povo de Deus, ao se reunir, receba alimento sólido da palavra, para edificação. É uma reciclagem até para nós pastores, o que a gente ouve, né? Como desde a abertura até o encerramento, para pastores de renome, pastores que realmente têm um conteúdo vasto para alimentar o coração de todos os participantes daquele evento. Mas sempre fica um saldo negativo. Sempre fica um saldo negativo. Então, a obra de Deus, irmãos, é feita materialmente falando, dependendo de dinheiro para manter a sua casa. E essa manutenção será de acordo com a nossa fidelidade a Ele. Se você é fiel, você vai ter como bênção material, espiritual, de tal maneira que você vai dizer isso aqui, porque eu penso assim: tudo que Deus tem me dado, eu atribuo a fidelidade em devolver a Ele o que é dele, até os centavos, irmãos. Eu procuro saber, quando faço o levantamento da minha prebenda, aposentadoria, pensão, eu faço os cálculos, somo tudinho e até os centavos, seja 50 centavos, seja 15 centavos, eu coloco lá, porque eu tenho o senso da responsabilidade, do compromisso que nós temos para com Deus em devolver aquilo que pertence a Ele. Portanto, meus irmãos, a não observância dessa ordem aqui chama-se o seguinte, eu coloquei aqui, está na pastoral de hoje, chama-se, a não observância chama-se descaso, desprezo, omissão e pecado. Tudo isso aqui, num bojo só. A minha omissão, a minha não observância, desculpe, significa descaso, desprezo, omissão e pecado. Eu quero terminar citando apenas o que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 21, quando foi o Senhor Jesus quem disse: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E essa fidelidade, irmãos, não é em relação ao que você está recebendo como responsabilidade de manter a casa de Deus, mas devolver aquilo que não nos pertence.
Não me pertence. É como se eu tivesse... Por isso que no mesmo texto lá abaixo, o Senhor nos diz em sua palavra: em que vós perguntais, em que me roubais? E Ele mesmo responde: nos dízimos e nas ofertas. Aí você pode até dizer assim: pastor, mas de acordo com Ageu, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. E Deus está precisando da gente entregar o dízimo para manter a casa dele? Irmãos, a gente tem que entender, e é isso que eu vou falar na próxima semana, que Deus faz com que nós nos sintamos honrados, privilegiados de sermos parceiros. É uma parceria daquilo que nem me pertence, é dele, mas ele divide para a gente se sentir também prestigiado e honrado de sermos parceiros dele. É isso que eu entendo. O Senhor espera que sejamos reconhecedores em nos tornarmos parceiros e participantes da sua obra. Ele espera de nós resiliência, submissão, obediência e que sejamos servos fiéis. Amém? Em suprirmos as necessidades da sua casa. Eu já vi situações de pastores que chegava ao fim do mês, e eu passei também por isso, viu, irmãos? Eu já passei por isso. Não ter o saldo para manter, como diz a palavra de Deus, não amordace a boca do boi enquanto ele debulha. Mas eu já passei por isso. Eu vou só contar aqui essa história e a gente ora encerrando. Eu, durante a minha vida ministerial, não posso esquecer isso. Chegou o fim do mês, não tinha o salário do pastor. Eu estava no início do ministério. E aí o presidente do patrimônio e a tesouraria ficaram tão apreensivos. Pronto, e agora? Cadê o salário do pastor? Não tinha o salário para manter aquele que traz alimento para o rebanho, ajudar a manter aquele que alimenta o coração do rebanho. Aí tinha um senhor lá, eu vou citar o nome dele, porque isso é honroso para ele, ele já dorme no Senhor, o pai do presbítero Hélio Barbosa de Lucena. Já é falecido o pai, e ele tinha um galo ele criava um galo de briga, galo de raça. Era um esporte que ele tinha, eu nem concordo, mas ele tinha isso, né? Era um hobby que ele tinha. E esse galo valia uma nota. O galo valia não sei quanto na época, né? Cosmo Barbosa de Lucena, o nome dele. Ele já dorme no Senhor. E ele chegou para o presidente do patrimônio, que era cunhado, e disse: olha, o problema do salário pastoral está resolvido. O que? Como assim? O meu galo vale... Na época eu não me lembro se era 5 mil, alguma coisa assim. 5 mil cruzeiros na época, né? Faz tempo isso. Eu vou vender o galo. E tem quem compre. E ele vendeu o galo. E trouxe aquele dinheiro para atender a necessidade da igreja, que inclusive não era só o salário pastoral, era a água, a luz, a energia, tudo para pagar. Funcionários, zeladoria, tudo. Estava zerado o caixa. Irmãos, eu queria que vocês saíssem daqui hoje sentindo conscientemente, sejamos conscientizados que o dízimo não me pertence, é do Senhor. Eu só tenho que obedecer e crer, somente isso. 2 coisas: crer e obedecer. Isso é suficiente. Desejamos a todos um dia abençoado, uma semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.